Olá, muito bom dia a você de casa. Hoje é domingo, 22 de junho e começa agora o plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com todas as informações e repercussões do ataque dos Estados Unidos ao Irã. Quem está com a gente também é o Marcelo Favalli. Bom dia, Favalli, tudo bem? Bom dia, Eric. Bem-vindo aqui ao seu plantão. Obrigado, viu, por estar aqui conosco. Favalli, então, ontem os Estados Unidos fizeram um bombardeio a 3 instalações nucleares do Irã no final da noite aqui no Brasil, começo já ao madrugada lá no Irã. Os Estados Unidos, segundo informações, usaram 6 bombas perfurantes de bunker. Também teriam usados 30 mísseis Tomahawks, para quem não se lembra, aqueles mísseis usados lá atrás na Guerra do Golfo, nos anos 1990, 1991, até que os soldados desenhavam ali nas bombas recados, né, para Saddam Hussein na época. Mas, Favalli, a gente queria entender um pouquinho aonde ficavam essas instalações nucleares, né, e da onde teriam partido esses ataques dos Estados Unidos. Bom dia mais uma vez, saúdo também nesse domingo a todo mundo que nos assiste. Vamos olhar no mapa, por isso que a gente já abre esse plantão com essa representação gráfica para entendermos os pontos, a começar pela instalação de Fordo, que dessas 3 é a mais importante e que ao longo da semana a gente mais desmembrou para que todo mundo entendesse. Geograficamente falando, elas ficavam aqui, ó, numa parte mais interiorana do país, numa região muito montanhosa, e isso não é uma coincidência. Foi justamente uma estratégia do Irã para tentar burlar eventuais ataques, pensando menos nos Estados Unidos e mais em Israel. Então, as 3 instalações atacadas, isso foi anunciado pelos Estados Unidos, depois confirmado por Israel e pelo próprio Irã, Natanz, Isfahan e Fordo. Mas eu queria começar justamente com a usina de Fordo, que nesse contexto que a gente está explicando é a mais importante. Por quê? Porque ela foi construída propositalmente. Eu vou além da expressão que se usou mais como um bunker. Na verdade, o bunker, quando a gente pensa, é uma estrutura subsolo, que ela está coberta por camadas de concreto para criar uma proteção. Ela é feita para proteção, na verdade, o bunker. Seria como se fosse um quarto. Nesse caso, não é bem assim, né? Fica entre as montanhas. Além dessa estrutura protegida por lajes de concreto armado, ela ainda estava encrustada numa região montanhosa e de uma formação rochosa muito densa. Então, o que a gente entende que essa aproximação, o que insere os Estados Unidos nesta guerra, neste ataque, ou pelo menos a gente ainda trata isso como um conflito armado, são equipamentos que aparentemente, a gente não tem exatamente uma publicação clara dessa capacidade militar da China, da Rússia, mas teoricamente só os Estados Unidos haviam construído com sucesso uma bomba perfurante de estruturas densamente protegidas, a exemplo de bunkers e cavernas. Esta instalação de Fordo, repito, que fica no interior do país, e essa informação é importante, ainda teve, Eric, que passar por um ataque estratégico. Por quê? Para o sucesso, aparentemente, estes foram os alvos dentro da instalação de Fordo, que são alvos vulneráveis, ou seja, colunas de ar, entradas de oxigênio, túneis de serviço, que criaram, obviamente, uma estrutura mais frágil nesse bunker e na formação rochosa. Então, o que a gente entende? Nós estamos falando de uma bomba inteligente que é capaz de acertar alvos com uma precisão praticamente cirúrgica e, muito provavelmente, os blocos atacados foram esses que são entradas de ar ou túneis de serviço. Para parar realmente a operação nesse lugar, né? Então você faz esses ataques estratégicos porque aí você para a operação dentro dessas usinas, dessas instalações, né, Favalli? Por que elas eram tão protegidas? Aparentemente, eu estou usando sempre nessa coisa do subjetivo, porque ainda não são declarações oficiais de nenhum dos lados envolvidos nesse conflito, uma proteção deste porte, obviamente, acaba protegendo o que é o coração do programa nuclear do Irã, que são as chamadas centrífugas. Elas funcionam num princípio da máquina de lavar roupa. Que faz o enriquecimento do urânio, que
se aproxima ali. Hoje o Irã, segundo o órgão da ONU, né, de energia atômica, o Irã estaria com perto de 60% de urânio enriquecido, quase no nível de arma, não é isso? A centrífuga, ela separa os átomos leves dos átomos pesados, como a máquina de lavar roupa separa a água do tecido. Então, existe o chamado urânio 235, mas o melhor para produzir uma arma nuclear é o urânio pesado 238. Então, tende a haver uma separação. É claro que eu estou usando aqui um princípio da física, mas o processo em si é muito mais complexo e para separar átomos, para juntar em moléculas e depois em pequenos fragmentos, são necessárias dezenas de milhares dessas centrífugas. Aparentemente, o Irã tinha 15 mil delas, algumas protegidas nessas fortificações. E aí, Érico, eu queria avançar, porque a gente fala tanto da bomba e tudo mais, e do avião. Vamos trazer a protagonista dessa história, que é a chamada GBU-57, que é esse armamento. Até que haja uma manifestação de China, Rússia, ou quem sabe de França e Reino Unido, estou listando aqui grandes exércitos que nós tivemos, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, só os Estados Unidos conseguiram desenvolver este armamento com esta tecnologia, com essa capacidade e que agora se provou funcional. É um míssil que ele tem 6 metros, se colocado de pé, vamos colocar assim, né? 6 metros de altura, aquele deitado, então ele tem 6 metros de longevidade, 13 toneladas, 13 mil quilos, sendo 2 mil quilos, 2 toneladas de explosivos. Por conta do tamanho, da quantidade de explosivos, a gente faz o cálculo de explosão, ou seja, ele gera uma explosão de chamada 2 quilotons, né? Que é justamente 2 toneladas de explosivo. Só para colocar todo mundo na mesma página, o que é isso? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas tinham, respectivamente, 20 quilotons e 25 quilotons. Chega muito distante ali, mas ainda em nível de comparação de uma bomba nuclear. 1/10 do tamanho de uma bomba nuclear. Mas todo mundo já entendeu o tamanho da capacidade de explosão / destruição. E quem que levava essas bombas, Favale? Aí, o importante Desculpa. é a gente voltar aqui. A pergunta do Érico faz todo sentido, porque para invadir o território, estamos falando do Irã, que entre os países do Oriente Médio é um dos maiores, territorialmente falando, e estas usinas foram colocadas de propósito no interior do país para aumentar as camadas de proteção, foi preciso invadir o espaço aéreo iraniano, mas não é que a invasão começou a partir do litoral, a partir das fronteiras. Quer dizer, claro que a invasão começou a partir das fronteiras e do litoral, mas não é que as instalações estavam perto das fronteiras, ela estava no interior. Então, foi necessário uma invasão bem para dentro do território. E por isso aquela movimentação dos porta-aviões dos Estados Unidos ali perto do Golfo, ali no litoral ali de Emirados Árabes, né? Então, essa movimentação que fez com que os Estados Unidos conseguissem, né, ter esses aviões, os bombardeiros B2, para fazer esse ataque.